Fala aí, rapaziada, beleza? O Timão tem negociações avançadas com Carlos de Pena. Bora para mais conteúdo. O de Pena é um meio-campista uruguaio de 31 anos, revelado nas categorias de base do Nacional. E após 3 temporadas na equipe principal do clube uruguaio, ele foi se aventurar no futebol europeu. Passou pelo Middlesbrough da Inglaterra e na sequência pelo Real Oviedo da Espanha. Retornou ao futebol uruguaio para a equipe que o revelou. E logo depois voltou ao futebol europeu para jogar no Dinamo de Kiev da Ucrânia. No futebol ucraniano foram quase 3 anos completos e chegou ao Internacional em 2022. Ele foi peça importantíssima no time do Mano Menezes, vice-campeão brasileiro daquele ano. Foi titular boa parte daquela campanha, fazendo bons jogos, muito elogiado pela esmagadora maioria dos torcedores do Colorado. Só que na temporada passada, o de Pena acabou perdendo muito espaço, deixou de ser um cara imprescindível no time titular para ir para o banco de reservas. Inclusive, terminou o Brasileirão recebendo pouquíssimas oportunidades. Quando entrava, jogava 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Então, o atleta uruguaio acabou realmente deixando de ser aquele cara importante que foi em 2022 para ser um cara, obviamente, no bom sentido, descartável na temporada passada. Há quem relacione a queda de rendimento do de Pena com problemas pessoais, com questões psicológicas. Eu, obviamente, não vou ser irresponsável aqui, não consigo bancar essa informação, mas há pessoas, há torcedores do Internacional que acabam relacionando essa queda de rendimento do uruguaio com alguns problemas pessoais que ele viveu e que passou na temporada passada. O de Pena, ele em muitos momentos, inclusive no início da sua carreira, no futebol ucraniano também, ele atuou como um extremo de fato, como um cara aberto pelo lado esquerdo, tá? Mas também no Internacional, em alguns momentos, ele jogou como um lateral esquerdo. Naturalmente ele é canhoto, né? Então já fez essa função um pouco mais defensiva. No Dinamo de Kiev, em alguns momentos, inclusive, ele atuou como um falso 9, né? Um centroavante realmente com responsabilidades diferentes de um centroavante de ofício, né? Com mais responsabilidades para puxar um pouco a marcação, para atuar um pouco mais pelo meio, mas já fez essa função também. Mas não tem segredo, tá? O de Pena se sente mais confortável sendo meio-campista. E aí pode ser num tripé de meio-campo, né? Ao lado de outros 2 meio-campistas, um pouco mais deslocado para o lado, principalmente pelo lado esquerdo, e também ao lado de um outro volante, né? E aí com um meia mais à frente dele, e ele atuando um pouco mais recuado, né? Ele deu entrevista, se não estou enganado, o ano passado, foi em 2022, que disse que prefere atuar mais como meio-campista, mas naturalmente é um cara polivalente, está disponível para atuar em outras posições e para ter outras funções dentro da mesma equipe. Eu separei alguns números do de Pena nas últimas 2 temporadas, em 2023, e contando algumas partidas do Campeonato Gaúcho de 2024 que o de Pena já atuou. Eu queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de bolas recuperadas que ele teve durante esse período. É um número muito bom para o meio-campista que, naturalmente, né, você está conseguindo perceber que não teve tantas partidas assim como titular, apesar de ter sido a maioria. Além disso, só para você, torcedor corintiano, ter uma ideia, ter uma base, eu separei e fiz um comparativo de números, de dados, de estatísticas do de Pena no Brasileirão do ano passado com outros 3 caras do atual elenco do Corinthians no mesmo torneio. Matheus Araújo, o Fausto Vera e o Maicon. Vini, por que esses 3 jogadores? Por que você escolheu esses caras? Porque, naturalmente, se o de Pena disse que gosta de atuar como meio-campista, e aí já entra a minha opinião também, né? Eu acho que ele vem para disputar a posição com esses caras. Eu acho que ele vem com essa responsabilidade. Então eu tomei essa decisão de não colocar, por exemplo, o Ranieri, que é um primeiro volante, de não colocar o Garro, que é um 10, que é o meia, e mais segundos volantes aí para realizar esse comparativo. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. O de Pena teve
27 partidas e 16 como titular. O Maicon, 32 e 27. Fausto Vera, 21 partidas, 17 iniciando. E o Matheus Araújo, 16 e 3. Gols marcados, 2 para o Depena e 2 para o Maicon. 1 para o Fausto Vera e 1 para o Matheus Araújo. Assistências, nenhuma para o Depena, 3 para o Maicon e 2 para o Vera e para o Matheus Araújo. Taxa de assertividade do passe. Depena 82%, Maicon 85%, Fausto Vera também 85% e o Matheus Araújo 87%. Bolas recuperadas por jogo. Depena 3, Maicon 4,9, Fausto Vera 4,6 e o Matheus Araújo 2,8. E desarmes por jogo. Depena 1, Maicon 1,3, Fausto Vera também 1,3 e o Matheus Araújo 0,8. Uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar para você nesse vídeo, eu tinha separado o mapa de calor dele no Brasileirão do ano passado, que comprova exatamente como ele prefere, como ele atuou ano passado não, desculpa, de 2022, tá? Quando ele foi muito bem. Que ele prefere, como ele atuou a maior parte daquele torneio, um pouco mais deslocado pelo lado esquerdo. Seja aberto, seja como um meia aberto, seja como um lateral ou como um segundo volante, né? Mas ele prefere atuar pelaquela região do campo e se destacou no Internacional, foi bem pelo Colorado, atuando nessa posição ou tendo essa responsabilidade nesses setores do campo, tá? O Depena é um atleta versátil, dinâmico, polivalente, como a gente já vem citando. É um cara que tem bom passe, que é muito brigador, que é muito batalhador nesse bom sentido, né? Um cara que incomoda, que quer roubar a bola, um cara muito intenso, né? Nos seus movimentos, acho que eu já citei isso aqui, tô sendo repetitivo agora. E assim, isso é importante, né? É importante você ter esse cara no elenco, né? Porque ele incomoda e ele tem uma capacidade de condução boa, né? Então ele conduz a bola para atrair a marcação e para ganhar terreno, para ganhar espaço. Isso é algo muito forte no jogo do Depena. É um meia que tem uma capacidade de infiltração muito boa, então quase sempre ele aparece na área para finalizar. Tem uma boa finalização também. Então ele aparece como esse elemento de surpresa e é algo também muito importante. Só que assim, apesar disso tudo, eu não enxergo ele, por exemplo, tendo mais qualidade que o Maicon, né? Se a gente for analisar hoje, né, na atual situação do time do Antônio Oliveira, o meio campo titular é o Ranieri sendo esse primeiro cara, o Maicon o segundo volante, com um pouquinho mais de liberdade, e o Garro sendo esse camisa 10, sendo esse meia. É difícil tirar o Garro do time, difícil tirar o Ranieri, são dois caras que resolvem. E quando eu digo que resolve, né, há muita distorção disso quando a gente fala que é um cara que resolve. Não necessariamente é um cara que resolve partidas, tá? Que resolve marcando gols ou dando assistências. Apesar do Garro ser esse cara também. Mas quando eu uso esse termo, ou quando boa parte das pessoas usam esse termo, esse cara resolve. Resolve os problemas da equipe, né, dentro de campo. Ele soluciona problemas. Então o Ranieri é esse cara, o Garro é esse jogador, o próprio Félix Torres na zaga é esse tipo de atleta. Agora, o Depena eu não enxergo sendo esse atleta, tendo essa responsabilidade de resolver problemas. Ele ajuda a solucionar, é mais um ajudante do que propriamente um cara protagonista, sabe? Mas assim, é bom jogador, naturalmente, óbvio que o Depena é bom jogador. Agora, se viesse essa contratação fechar, eu não enxergo ele de cara sendo titular. Até porque não dá para tirar os caras que eu citei da equipe e eu acho o Maicon mais jogador que ele. E Vini, cara, tem o Coronado vindo, tem o Rojas que pode recuperar o seu futebol, e o Corinthians vai jogar sem um ponta, sem um extremo, tem o Pedro Henrique que entrou muito bem contra o Palmeiras. Pois é, meu amigo, e o Depena vai jogar onde? Vai jogar na lateral esquerda? Não sei, cara, difícil, né? É difícil ele assumir ou tomar conta da posição. E se ele jogar na lateral esquerda nesse primeiro momento, quando o Diego Palacios retornar de lesão, o Depena vai permanecer? Ou o Palacios, que é o cara que veio com essa responsabilidade, que é da posição e que é bom jogador também, vai assumir a titularidade de volta? Enfim, é uma situação muito complicada. Naturalmente, o que eu estou analisando é apenas campo e bola, tá? Em nenhum momento entrei na questão de valores, não sei se o Corinthians vai pagar para contratar ele, quanto vai pagar, não sei quanto é o salário dele, então se eu ainda entrasse nesse mérito, pode ser que eu questionasse muito a contratação dele, né? Eu ia falar, puta, cara, por esses valores, eu acho que não vale a pena, até porque é um estrangeiro, vai ocupar uma vaga de estrangeiro,
Será que vale a pena pagar por esse atleta que não vem com a responsabilidade e que não vem, enfim, não vem com essa expectativa de ser um cara para tomar conta da posição? Então, ainda bem que eu não sei, eu não estou entrando nesse mérito apenas pela qualidade técnica, apenas pela questão do campo e bola. Mas se vier, acho que vem para disputar a posição, acho que vem para ser um cara que pode ser importante no elenco, né? Principalmente pela sua capacidade de, no bom sentido, tapar buracos, né? Tá faltando um lateral, porra, o Depena sabe jogar ali. Tá faltando um extremo, o Depena consegue jogar aberto. Tá faltando um segundo volante, porra, o Depena também sabe fazer essa função. É importante ter esse cara no elenco, mas tem todas essas questões extracampo que tem de avaliar. Vale a pena ser um estrangeiro ocupando essa vaga? Quanto que o Corinthians vai pagar para ter ele? Enfim, é algo que a gente tem que levar em consideração nessa possível contratação. Concorda comigo? Mande aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.